Ana, boa noite. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez. E hoje vai. Hoje a gente vai conseguir desenvolver todo o nosso programa aqui. Eu espero que, de fato, você possa receber bastante orientações e que seja uma bênção na sua vida, na vida da sua família. Bom, eu sou psicóloga clínica e trabalho no consultório todos os dias com crianças, adolescentes, com os pais. E tenho vivido e vivido e acompanhado muitas situações envolvendo os nossos filhos, nossos alunos, porque a gente tem vivido já há algum tempo momentos bastante desafiadores. E nesse contexto de pandemia, então, aí que as coisas ficam bem mais complicadas. E eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente ir se orientando. E eu queria conversar com vocês aqui, o tema que eu sugeri aqui para a gente ter esse momento é esse daí: como formar filhos vencedores. E, na realidade, eu acho que essa é o grande desejo de todos nós pais. Eu também sou mãe, tenho 2 filhos. E, na realidade, além de ser o nosso desejo, eu acho que é a pergunta que mais faz nosso coração se desesperar, se preocupar. Gente, como que é esse negócio aí de formar filhos vencedores? Porque, na realidade, o que mais a gente quer é ver os nossos filhos emocionalmente, espiritualmente, social, intelectual, em todas as áreas da vida, que eles estejam crescendo, se desenvolvendo e que, de fato, eles possam ser vencedores nos grandes desafios e nas grandes áreas da vida. O detalhe é como que nós, pais, conseguimos, de fato, influenciar e fazer a diferença na vida dos nossos filhos, colocando eles nesse direcionamento, neste caminho. Bom, na atualidade, a gente tem vivido momentos bastante desafiadores. E eu fui pesquisar, eu queria tentar encontrar uma imagem que simbolizasse, que representasse como é a família no século XXI. E fazendo pesquisas, né, para tentar encontrar isso, eu me deparei com essa imagem que ela me comunicou muitas coisas. Não sei o que você pensa, né? Se a gente estivesse aqui numa palestra ao vivo, né? Na realidade, presencial, ao vivo a gente está, mas se a gente estivesse numa palestra presencial, eu queria conversar com vocês, queria ouvir o que vocês acham disso. Mas a grande realidade é que a gente tem vivido essa cena, alguns em maior, outros em menor intensidade, mas infelizmente a gente tem visto que essa é a realidade de muitas famílias. Se você parar para analisar, essa família, perceba que está todo mundo junto, percebe? Está um do lado do outro, aquela impressão de que, assim, meus filhos estão sob o meu comando, eles estão sob o meu controle, porque eu sei exatamente onde eles estão e o que eles estão fazendo. Mas, ao mesmo tempo em que essa família está junta, eles estão separados. E essa é uma grande questão do século XXI, e nesse contexto em que a gente vive na atualidade, que, como nunca, se faz possível estarmos juntos e separados simultaneamente. Essa família está geograficamente junta, mas emocionalmente completamente separada. Eles vivem juntos, desfrutando das suas próprias ausências. E eu acho interessante que até o cachorrinho, né, que acho que alguns anos atrás ainda era considerado como o melhor amigo do homem, ele se vê numa situação bastante delicada, porque ele também foi abandonado, né? Foi substituído por um instrumento que ele não conhece, mas que ele vê todo mundo tão fixado nisso. Então, assim, não existe mais aquela pessoa para jogar a bolinha para ele, para jogar o ossinho, para brincar com ele. Então, nessa ilustração aqui, como se ele também tivesse que ir em busca de uma outra alternativa, quem sabe um cachorrinho virtual para fazer ali companhia para ele, porque está todo mundo conectado. Conectado. E eu acho que essa é uma palavra que retrata
ambiguamente uma realidade muito pertinente. Nós vivemos na era da conexão. Né? Se você chega num restaurante, por exemplo, né? Digamos que a gente possa ir para restaurantes. Não sei como que está aí a questão de pandemia aí na cidade de vocês, mas aqui em Maringá, onde eu moro, no Paraná, está tudo fechado, né? Só funciona delivery. Então, a gente não pode mais ir aos restaurantes, não, por enquanto. Mas digamos que a gente pudesse ir, a gente chega e logo fica todo mundo procurando qual é a senha do Wi-Fi, cadê o Wi-Fi, e a gente fica muitas vezes naquela preocupação e parece que até a gente não consegue funcionar se a gente não estiver conectado. Só que com quem nós estamos conectados? Perceba que a gente tem vivido essa situação dessa necessidade, dessa busca intensa por conexão, mas a gente tem se conectado muito com quem está distante, ao passo que quem está próximo da gente, como nunca a gente tem tido dificuldade de conexão, como nunca a gente tem dificuldade de se comunicar com as pessoas próximas. De nos relacionarmos. E eu acho que essa é uma das grandes denúncias que aconteceu nesse momento de pandemia, em que a família tem que vir para dentro de casa e tem que conviver debaixo de um mesmo teto. E a gente começa, então, a se deparar com as nossas limitações de nos conectarmos com o real. A gente tem tanta facilidade de nos conectarmos com quem está longe, mas nunca percebemos que tínhamos perdido tanto a capacidade de nos conectarmos com quem está perto. E a gente tem visto isso de forma muito intensa. Nessa pandemia, eu tenho dito, eu nunca trabalhei tanto na vida quanto nessa pandemia, porque as pessoas, elas estão adoecendo emocionalmente, adoecendo relacionalmente, os casamentos com muitas dificuldades, a relação com os filhos com muitas dificuldades, e isso vem mostrando de forma intensa que, ao mesmo tempo que a gente está tão preocupado com essa questão de conexão, de Wi-Fi, de estar online, mas o quanto a gente está com dificuldade de fazer isso com as pessoas mais importantes da nossa vida, que é a nossa família. Algum tempo atrás, isso tem acho que uns 2 ou 3 anos, num domingo à noite, eu saí com a minha família e a gente foi tomar um lanche num restaurante, numa lanchonete aqui perto. E a gente estava numa mesa aguardando o pedido chegar e tinha um casalzinho de namorados sentado na mesa ao lado. Mal de psicóloga que não se aguenta de ficar observando os outros, né? Eu já pedi perdão porque eu preciso parar de ficar observando, né? Mas a gente não aguenta. E esse casalzinho estava lá. 2 adolescentes, né? Saindo da adolescência, entrando ali na juventude, e estavam os 2 ali, né? Foram, né, domingo à noite, tomar um lanche ali na lanchonete. Só que eu fiquei observando, né? Confessar aqui meus pecados para vocês, e pensando assim, gente, que coisa mais chata namorar no século XXI. Porque, olha só, estavam os 2 lá, juntinhos, deveria ser um momento romântico, um momento marcante na história deles, só que estava lá o cara com o celular dele jogando. E lá no jogo, e fazendo, né, e todo empolgado, todo imerso naquele jogo, e a namorada com aquela cara de pastel, observando o namorado. Estava escrito na testa dela, assim, falando assim, gente, mas que cara é esse que está aqui me trocando por um game? E aí ela ficou, né, com aquele ar entediado, levantou, foi ao banheiro, voltou, pegou o celular dela e também ficou ali zapeando, sei lá, fazendo o quê. E eu fiquei observando aquela cena e analisando, né? Típico de século XXI. Veja, os momentos que deveriam ser marcantes nos nossos relacionamentos interpessoais, a gente não está conseguindo estabelecer essa vinculação, essa conexão. A gente tem saído do nosso Wi-Fi pessoal para nos conectarmos com quem está longe. E a grande realidade é que a gente tem uma grande facilidade de nos conectarmos com quem está longe da gente.
e uma absurda dificuldade de nos conectarmos, de nos relacionarmos, de estabelecermos vínculos com quem está perto da gente. Eu fico imaginando que se a gente saísse assim em turma, né, quando a gente puder novamente, quando nós saímos em turma e saímos lá, sei lá, umas 10, 15 pessoas e formos para uma pizzaria, por exemplo, né? E aí a gente sentar naquela mesa, todo mundo junto, os nossos amigos, para aquele momento bem especial. O que acontece quando essa cena acaba acontecendo? Geralmente as pessoas estão ali para se confraternizar ou, quem sabe, para comemorar alguma coisa especial, enfim. Só que você percebe que a maioria das pessoas, elas acabam não se conectando umas com as outras, porque fica todo mundo fazendo o quê? Confessa agora o pecado de vocês, tá? Não é só eu que tenho que confessar o meu, não. A gente fica tudo no celular. E a gente fica conversando com quem está lá do outro lado do mundo, mas a gente tem dificuldade de conversar com quem está ali do nosso lado, sentado do lado da gente na mesa. Agora, eu imagino que se essa pessoa que a gente está conversando pelo celular, se ela estivesse sentada do nosso lado, será que a gente já está conversando com ela? Ou será que a gente estaria procurando uma outra pessoa para a gente se conectar e não dando essa atenção tão intensa para quem está do lado da gente? Não sei, mas eu ouso acreditar que a maioria das pessoas estariam procurando uma outra pessoa distante para ter essa comunicação. Isso é uma característica do século XXI. E eu não quero de forma alguma demonizar a tecnologia, porque ela tem muita coisa boa. Por exemplo, ela está nos proporcionando esse momento em que a gente está tão distante, mas que a gente pode estar próximo também. E existem muitas outras coisas, como, por exemplo, a educação à distância que a gente está vivendo agora. É o melhor que a gente gostaria de ter? Não é o melhor que a gente gostaria de ter, mas é o melhor que a gente pode ter nesse momento. Então, a gente não pode demonizar a tecnologia, mas a gente precisa entender que o excesso de tecnologia pode sim trazer alguns efeitos colaterais na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas emoções. E quando a gente para pensar nos nossos filhos, que eles estão em formação, em desenvolvimento, a gente precisa analisar de forma mais intensa ainda quais são os impactos do excesso de tecnologia na vida dos nossos filhos. E aí eu trouxe para vocês algumas informações nesse direcionamento que eu gostaria de compartilhar, que eu julgo extremamente importantes. Então, veja só, os nossos filhos, o que eles mais necessitam é de vinculação adequada com os pais. Gente, quando eu recebo crianças e adolescentes no consultório, é interessante e é gritante o quanto que essa questão de vinculação com os pais, o quanto que essa falta de vinculação, o quanto isso marca de forma intensa o desenvolvimento dos nossos filhos. A criança que tem vinculação, que tem conexão com seus pais, ela tem um processo de desenvolvimento totalmente diferente. Quando eu digo totalmente, eu não estou sendo extremista, eu estou sendo realista. Estou falando da perspectiva científica, tá? Eu estou no consultório, estou na pesquisa, terminando meu doutorado, pesquisando sobre essas questões, e a gente está vendo todo esse desdobramento. A criança que tem a vinculação com seus pais sólida, consistente, ela tem um modelo de desenvolvimento emocional, social e cognitivo totalmente distinto da criança que não tem vinculação forte, conexão bem estabelecida com os pais. E eu vou trazer alguns estudos rápidos aqui para provar isso que eu estou falando. Você pode falar assim, gente, essa psicóloga aí, com esse sotaque carregado de paranaense, pé vermelho aí, que fala vermelho, porta, por quê? Ela não está exagerando. Então, eu vou trazer alguns estudos sérios, recentes, para mostrar para vocês
o que eu estou falando que realmente tem base científica. A criança e o adolescente, ela tem uma necessidade, desde o nascimento, ela tem uma necessidade intensa de vinculação com os pais. No primeiro momento, assim que a criança nasce, se você observar, por exemplo, no momento da amamentação, é um momento muito simbólico para a criança. A gente consegue perceber que quando a criança ela está ali sendo amamentada, o olhinho dela fica muito grudado no rosto da mãe e ela tem uma busca intensa pelo olhar da mãe. E isso acontece com todas as crianças e é um momento que marca essa busca por essa vinculação com a mãe. A criança, ela não tem uma identidade estabelecida. Primeiro, ela acha que ela é uma extensão da mãe. Ela não consegue entender, num primeiro momento, que ela e a mãe são pessoas distintas. E ela começa a perceber a si mesma, a se reconhecer, a criar a sua autoimagem e a sua autoestima já nos primeiros meses de vida. Sabe como? Através do olhar da mãe. Gente, no momento da amamentação, a gente tem que entender que dois tipos de nutrições estão acontecendo. A gente fica muito focado, será que meu leite está forte? Será que meu leite está fraco? Será que está sendo suficiente? Será que ela está passando fome e tal? E a gente fica muito preocupado com essa questão da nutrição física. E está certo, e a gente tem que se preocupar com isso também. Mas nesse momento da amamentação, além da nutrição física, está acontecendo através desse movimento da amamentação e da conexão entre o olhar da mãe com o olhar da criança, acontece a nutrição emocional. A criança ela começa a se ver através do olhar materno. E essa busca pelo olhar da mãe é em busca de começar a entender a si mesma. É através do olhar da mãe, num primeiro momento, e depois ela vai passando pelo salto de desenvolvimento, e aí o pai começa a assumir uma postura de um protagonismo diferenciado, mas é através do olhar, através do toque, através das nossas expressões faciais, do nosso contato e do tempo que a gente passa com a criança, que a gente começa a estabelecer esses vínculos, essa conexão, e que a gente começa a construir a autoestima, a autoimagem da criança. Uma preocupação que nós, psicólogos, cientistas, temos é que nessa era que as redes sociais, que a internet, de um modo geral, tem tido um peso tão significativo, nesse momento da amamentação, por exemplo, que é um momento tão especial, tão marcante na vida da criança, onde que está o olhar da mãe? Em muitos casos, a gente não pode generalizar, mas em muitos casos, no momento da amamentação, a gente está aqui, ó, aproveitando aquele tempinho para até fazer uma selfie, para postar, para atualizar as nossas redes sociais, para saber o que está acontecendo. E aí, o que se dá? Não acontece esse encontro de olhares e esse movimento de vinculação que é tão importante, tão buscado pela criança, acaba sendo interrompido. Não quero dizer que aconteceu uma vez, outra vez, duas, três vezes, que isso vai gerar um problema na vida da criança. Eu estou falando de um estilo de vida. E aí o que acontece? A criança que busca se reconhecer, saber que ela é amada, que ela é importante, que ela é desejada, que ela pode, que ela consegue, toda essa base da autoestima que vai se desdobrar em diversos aspectos na vida dela, inclusive nos processos educativos, muitas vezes já começa com essa falha. E a criança, ela que está buscando esse reconhecimento através dessa conexão de olhares, como você acha que seria essa leitura dessa criança em que ela está sempre sendo negada esse olhar, porque esse olhar está sempre direcionada para um outro objeto, para um outro elemento que acaba sendo entendido pela criança como sendo mais importante, mais especial do que ela?
Então, isso começa a sinalizar alguns desdobramentos de falha no processo de desenvolvimento dessa criança, na questão da autoestima, da questão de autoimagem, e muitas vezes isso vai sendo reforçado e perdura-se por muito tempo. E aí o que acontece? A criança, então, desde a fase inicial da vida dela, ela tem essa necessidade, essa busca por vinculação. Recentemente eu estava lendo um texto do doutorado e o autor dizia assim, aquilo me chamou muita atenção. Ele dizia assim: muitas pessoas querem o status de maternidade ou paternidade, mas não querem o desafio de ter filhos. Ou seja, a gente quer ser mãe, a gente quer ser pai, né? E é gostoso dizer, não, eu sou mãe, eu sou pai e tal. Mas eu quero ter filhos? Porque ser mãe e ter filhos são coisas distintas. Porque ter filhos, muitas vezes, é dizer não para um monte de coisa que a gente está afim de fazer e ter que dizer sim para um monte de coisa que a gente não está afim de fazer naquele momento. Mas isso faz parte da maternidade, porque a gente precisa suprir essas necessidades que os nossos filhos têm. E aí, como é que a gente estabelece uma vinculação adequada com os nossos filhos? Existem várias maneiras, eu elenquei as três que, no meu entendimento, são as principais. Uma forma de estabelecer vinculação é através do tempo. E sabe, nos contaram uma mentira e a gente tem acreditado nessa mentira. A mentira de que o que importa é tempo de qualidade. E eu digo para vocês que tempo de qualidade é importante, só não é suficiente. A gente não adianta eu ter tempo de qualidade uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, uma vez por mês. Nós precisamos de tempo de qualidade, mas a criança precisa de tempo em quantidade também. Porque é através desse tempo que a gente vai conseguir estar disponível emocionalmente para a criança, para que a gente possa, de fato, estabelecer essa vinculação afetiva que ela tanto necessita. Segundo aspecto que a criança precisa para estabelecer uma vinculação adequada é conexão. Não adianta eu ter todo o tempo do mundo, né? Passo lá, né? Passo o dia inteiro com a criança. E às vezes eu recebo algumas mães no consultório e falam assim: doutora, socorro, eu não aguento mais. É o dia inteiro, o menino chorando, o menino brigando, o menino se descabelando, e eu não aguento mais isso. Veja, essa mãe tem tempo de quantidade, mas não está tendo tempo de qualidade porque ela não está bem emocionalmente. E quando a gente não está bem, a gente tem mais dificuldade de estabelecer essa conexão com a criança. Então, a gente precisa de tempo, de qualidade e quantidade, mas a gente precisa, durante esse tempo, estabelecer conexão. Não adianta eu estar com a criança e eu estar lá no meu celular, ou eu estar lá lendo um livro, ou eu estar lá fazendo qualquer outra coisa. A gente está geograficamente junto, mas emocionalmente totalmente desconectados. Então, a criança ela precisa de tempo, mas ela também precisa de conexão com a gente. E o terceiro aspecto, a criança, ela precisa, e aí muitos pais me dizem assim, doutor, mas o que eu vou fazer? Eu vou dedicar tempo para minha criança, mas eu não sei o que eu vou fazer. E o que a gente vai fazer durante esse tempo, para que a gente use apropriadamente esse tempo e que a gente gere conexão, a gente vai transmitir valores socioemocionais que a criança necessita para que ela tenha um desenvolvimento apropriado. E sabe, a escola ela tem um papel muito importante na formação dos nossos filhos, mas não é papel primário da escola transmitir valores socioemocionais. Que são valores socioemocionais? Obediência, amor, gratidão, respeito, cidadania, solidariedade, respeito, gratidão, perdão. A escola contribui com isso, mas o responsável primário, os responsáveis primários por transmitir esses valores socioemocionais somos nós, os pais. E perceba que esses valores, eles são significativos e são eles que vão fazer dos seus filhos verdadeiros meninos e meninas
de valor e principalmente diferenciados. Eu gosto de pensar no seguinte exemplo. Imagine assim, você fala assim, meu filho, eu quero que meu filho seja médico. Ou seu filho diz, não, eu quero ser médico. Ok. Você, então, vai oferecer o seu melhor para que seu filho tenha as melhores possibilidades de se tornar um médico. E aí, digamos que ele sai do colégio, do ensino médio, vai para uma faculdade de referência de medicina, e aí você consegue enviar seu filho para fazer uma especialização em Harvard e tal, e aí ele faz outra especialização e tal, e ele volta então para o Brasil, monta aquele consultório bem, né, bem top, e aí ele faz uma parede com todos os diplomas dele, cada um mais cobiçado que o outro. E quando ele volta para o Brasil, ele está tão bem preparado academicamente, tecnicamente, que ele se torna uma referência aí em Vitória, né, na área que ele escolheu. Digamos que ele escolheu fazer uma especialização em neurocirurgia. E aí, de repente, alguém fala assim, nossa, eu preciso de um neurocirurgião. E aí diz, olha, o fulano de tal é referência, ele tem formação fora do Brasil, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos e tal, e é referência. E aí a gente chega para uma consulta com esse médico, vê esse paredão cheio de certificados e fala assim, gente, o cara é o cara. Nossa, estou em ótimas mãos. Só que quando você entra para a consulta e durante a conversa ali com o médico, você percebe que é um médico que, embora ele seja muito bem preparado tecnicamente, mas é um médico que não tem respeito. É um médico que não tem amor pelos seus pacientes. É um médico que não tem empatia. É um médico que não tem autocontrole emocional. É um médico que não tem respeito, que não tem gratidão, que não tem cidadania. Deixa eu te fazer uma pergunta. O cara é o cara. Tem 1001 formações nos melhores centros médicos do mundo. Você se sentiria confortável em entregar a sua cabecinha ou a cabecinha do seu filho para ser operado por esse médico? Eu imagino que você teria muitas noites para refletir se você entregaria ou não. Percebe a importância dos valores socioemocionais? E isso independe da área profissional que se escolha. Isso independe de qual é a carreira profissional. São valores de caráter. Imagine um médico, um advogado, um professor, um psicólogo, uma enfermeira, um veterinário, independente da área, os valores socioemocionais é o que fazem, de fato, que nós nos tornemos pessoas diferenciadas. E se você quer ter filhos vencedores, você deveria investir cada vez mais nesses 3 aspectos. Tempo, passar mais tempo com seus filhos, fazendo o que nesse tempo? Estabelecendo conexões seguras e transmitindo valores socioemocionais. Esses elementos, eles são significativos e, na realidade, é isso que faz toda a diferença na vida e na formação dos seus filhos. Entretanto, no mundo atual que a gente tem vivido, a gente tem investido muito tempo em questões, por exemplo, tecnológicas, em dar muitas coisas para os nossos filhos e deixá-los muito expostos à tecnologia. E eu vou trazer aqui para vocês rapidamente alguns estudos. Por exemplo, esse estudo que foi publicado aqui nessa revista de psicologia, o estudo feito por Dunkley e Gray, eles perceberam que o excesso de tecnologia tem provocado, tem gerado mudanças estruturais e funcionais em diversas áreas do nosso cérebro, do cérebro da criança que está em desenvolvimento. Esse outro estudo, que foi publicado em 2013 por Rigolin, ele foi pesquisar a questão do impacto do excesso da tecnologia no desenvolvimento físico da criança. Porque as crianças elas estão passando muito tempo sentadas, quietas, sem se movimentar. E as nossas avós, elas já diziam que criança parada, né, que criança quieta é criança doente.
E, gente, nunca isso fez tanto sentido. E hoje as nossas crianças, elas estão passando muito tempo parada. E criança, ela precisa de movimento. Ela precisa escalar, arrastar, correr, pular, brincar, para que ela possa se desenvolver fisicamente. E quando você vê, por exemplo, um número grande de crianças com dificuldades de aprendizagem, principalmente nas séries iniciais, você percebe uma falha nesse processo de desenvolvimento psicomotor da criança, porque a criança ela está passando muito tempo sem se movimentar fisicamente. E nesse estudo de Rigolin, ele conclui dizendo assim: hoje as crianças elas estão se tornando analfabetas motoras, porque a gente está passando muito pouco tempo em movimento e muito tempo sentada naquela posição quieta, mexendo só os dedos e com o pescoço inclinado na tecnologia. Em 2012, Stephenson publicou esse outro estudo em que ele foi pesquisar o impacto do excesso da mídia sobre a questão de algumas doenças. E ele percebeu um impacto significativo no que diz respeito a sobrepeso, obesidade, diabetes e hipertensão. E olha só, a conclusão do estudo dele, ele coloca, espera aí que eu adiantei, ele diz o seguinte: já está comprovado que a relação entre horas gastas com telas e o ganho de peso é proporcional. Quanto mais horas, mais sobrepeso, mais obesidade e suas complicações. E aí o que acontece? Um grande desdobramento desse excesso de tecnologia na vida dos nossos filhos, além dessas questões, mudanças anatômicas no nosso cérebro, dificuldade de desenvolvimento social, dificuldade de desenvolvimento físico, patologias como obesidade, diabetes e tantas outras coisas, impacto no sono. Porque, veja, o excesso de tecnologia, ele gera uma hiperestimulação na criança. E aí, muitas vezes, a gente fica achando que é uma criança hiperativa. E muitas vezes os pais vêm para mim e falam assim: olha, meu filho é hiperativo. E quando eles me dizem isso, eu fico me questionando: será que ele é hiperativo ou ele é hiperestimulado? Porque, veja, eu sei que existe uma psicopatologia chamada TDAH, eu sei que é uma falha, né, de neuroquímica e que ele precisa de intervenções, em alguns casos, inclusive intervenção medicamentosa, mas eu também sei que o excesso de tecnologia promove uma hiperestimulação na criança. E aí, muitas vezes, eu recebo no consultório crianças de 5, 6, 8 anos que passam 9, 10, 12 horas na frente da tecnologia. E aí eu pergunto, isso é saudável para a criança? E a resposta é não. Isso é um crime que a gente comete com as crianças porque ela não tem desenvolvimento, eu não estou nem falando de conteúdo, eu estou falando de capacidade neurológica de assimilar esse excesso de tecnologia, de processar tudo isso. E aí os pais chegam para mim e falam assim: doutor, eu não sei o que está acontecendo, porque a minha criança ela não para quieta. Uma vez eu recebi um casal de pais, falava assim: meu filho de 5 anos, meu filho ele fica assistindo televisão, ele está lá assistindo um filminho, daí a pouco eu não sei o que acontece, eu acho que ele está com algum distúrbio mental, porque ele está lá assistindo quietinho, daí a pouco, do nada, ele levanta e começa a correr, vai para o corredor, vai lá, volta, vai, volta, vai, volta, aí do nada ele para e senta e volta a assistir o filme. E a gente está muito preocupado com isso, porque acho que ele está com algum transtorno mental. E aí eu fiz uma clássica pergunta: qual é a rotina do seu filho? Quanto tempo ele passa na frente da tecnologia? Aí a família: ele passa umas 6 a 8 horas. Ok. Aí comecei a psicoterapia com essa criança. Aí um dia a gente foi tratar dessa questão com a criança. E aí eu perguntei para ele, né, na intervenção ali, no manejo clínico, um momento eu perguntei para ele por que ele tinha esse comportamento. Olha a resposta da criança. Ele falou assim: Wélida, é porque quando eu fico assistindo muito tempo televisão, eu fico muito agitado. Aí eu preciso correr para a agitação sair um pouco de dentro do meu corpo.
Os pais não estavam conseguindo perceber, a criança estava fazendo uma leitura muito mais assertiva do que os pais. Depois os pais me procuraram e falaram assim: olha, a gente foi fazer um levantamento mais detalhado em casa para ver quanto tempo de fato ele passa na frente da tecnologia, e a gente percebeu que ele passa entre 10 e 11 horas na frente das diversas formas de tecnologia. Gente, isso me dá uma indignação, porque eu estou falando de uma vida. A criança, uma criança de 5 anos que passa 10 horas na frente da tecnologia recebendo hiperestimulação. Eu não estou nem questionando o conteúdo, porque isso daí já é uma outra discussão. Mas a hiperestimulação de som, de imagem, de movimento, de brilho, de movimentação, isso vai sendo injetado dentro da criança e o cérebro dela não tem condições de processar tudo isso. E isso é como se ficasse rodando dentro da criança, e aí a gente quer que a criança sente e fique quietinha igual um anjinho. E eu digo para você, nem se seu filho fosse um anjo, ele ia ficar sentado quietinho. Nem se ele fosse um anjo, ele ia conseguir ficar na escola 4 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora que fosse, prestando atenção para aprender. E aí os pais, por que ele não consegue dormir? Porque ele não consegue dormir, porque ele está hiperestimulado. Aí o que a gente faz? Meu filho tem TDAH. É um problema dele, ele nasceu com isso e tal. Aí a gente taca remédio na criança para deixar ela ali controlada, contida. E assim, a gente tem que ter muita responsabilidade. Tem crianças que precisam de medicação. Tem crianças que precisam, que têm diagnóstico, que realmente têm psicopatologia. E para essas crianças, a medicação é uma bênção de Deus na vida delas. Mas tem muita criança sendo medicalizada sem que ela não tenha essa necessidade, sendo que se a gente fizesse ajustes na nossa estrutura familiar, essa criança teria um desempenho totalmente diferenciado. Se a gente tirasse mais a tecnologia e se nós nos dedicássemos mais a estabelecermos vínculos afetivos significativos com os nossos filhos. Porque, queridos, o que mais os nossos filhos querem é a presença do pai e da mãe. Do pai e da mãe. Não é só pai, também não é só mãe. É pai e mãe que a criança tem essa necessidade, que ela tem essa busca. Mas, infelizmente, a gente está terceirizando isso para babá eletrônica da tecnologia e a gente deixa eles conectados com o mundo, recebendo influências que a gente não tem a menor ideia de tipo de influência que vem, e a gente está cada vez mais se desconectando com os nossos filhos. E o que isso gera? Além dessas questões neurológicas, além dessas questões de desenvolvimento, isso gera uma grande sensação de desamparo na vida das crianças. E eu teria muitas histórias, mas o tempo não permite, do efeito tão devastador, e eu não encontro outra palavra que simbolize melhor isso, que a falta de conexão, de vinculação com os pais gera nos nossos filhos. Queridos, o que mais a gente precisa trabalhar e colocar na nossa mente, na nossa prática familiar, é que a gente precisa de muito menos coisas que gastam dinheiro, como tantas coisas aí, e a gente precisa de mais vinculação. A gente se preocupa muito com a marca do tênis, da roupa, do celular, mas a gente precisa de mais vinculação com os nossos filhos. E quanto mais a gente investe nisso, mais a gente consegue formar filhos vencedores. E sabe, esses filhos, eles se grudam na gente, e mesmo quando eles crescem, mesmo quando eles vão embora, eles se distanciam fisicamente, geograficamente, mas a vinculação jamais será quebrada. E eu quero te desafiar e quero te estimular a fazer esse tipo de investimento na família de vocês, porque vocês merecem. Investir em maior vinculação. Investir em mais tempo de quantidade e de qualidade, porque a sua família merece. Eu não sei como é que está isso aí na sua casa. Eu não sei
como que vocês estão conseguindo manejar todas essas questões. Eu sei que a gente está vivendo numa fase muito desafiadora, mas todo desafio, eu acredito que seja uma convocação para a gente crescer. E talvez essa pandemia, ela possa ser muito significativa se ela servir para que a gente, de fato, esteja emocionalmente dentro de casa, estabelecendo vinculação com os nossos filhos. Pensando em tudo isso, o ano retrasado, final de 2019, eu recebi um convite, um desafio muito interessante. Para mim foi um desafio muito grande, mas muito gratificante, de ajudar os pais a estabelecerem vinculação com seus filhos. Porque eu tenho visto isso de forma bastante prática, os pais entendendo que precisam de maior vinculação, mas a pergunta que fica é: doutora, como eu faço isso? De forma prática, de forma objetiva. Como que eu faço isso? Como que eu passo tempo de quantidade, de qualidade? Como que eu consigo estabelecer vínculos saudáveis? Como que eu posso melhorar a conexão? E, principalmente, como é que a gente transmite valores socioemocionais que serão significativos na vida dos nossos filhos? Eu ouço isso quase todos os dias. E aí, a Casa Publicadora Brasileira, ela fez contato comigo e me desafiou a preparar um manual, tipo receita de bolo, aquele que você faz e sempre dá certo, para facilitar, para deixar muito prático para todos os pais, para todas as famílias, como é que faz isso de forma prática e efetiva. Porque eu sei que muitos pais não sabem como fazer, muitos pais têm dúvidas e não conseguiriam fazer sozinhos. E quando chegou esse convite, eu me vi muito desafiada, mas também muito motivada a poder colocar isso que eu entendo que é uma necessidade tão gritante das nossas famílias, colocar isso em prática, tornar isso viável, possível e fácil para as nossas famílias. Foi aí, então, que surgiu isso daqui que eu vou mostrar para vocês. Vencedores, filhos preparados para a vida. Eu me juntei com uma equipe, a doutora Kelly Puertas, que é doutora em psicologia, e a Fabiola Guedes, que é psicopedagoga, e juntas nós preparamos esse material, que é um programa para 12 semanas, em que a gente pode, de fato, estabelecer vinculação com os nossos filhos, nos conectarmos a eles e, principalmente, transmitirmos valores socioemocionais que vão fundamentar o caráter dos nossos filhos. Esse material ficou muito especial, ele foi muito bem ilustrado e ele de forma bem objetiva, ele está formado, composto desses materiais aqui. Ele vem nessa maletinha aqui, bem charmosa, e ele dentro, ele tem esses dois boxes aqui, um branco e esse cinza. Esse branco é um manual de receita de bolo dos pais, tipo receita de bolo. Cada semana a gente trabalha um valor, então a gente vai desenvolver com os nossos filhos, vai implementar no caráter deles esses 12 valores: amor, honestidade, respeito, empatia, obediência, escolhas, persistência, espiritualidade, equilíbrio, cooperação, autocontrole e criatividade. E aí, a cada semana, então, a gente tem um encarte, né, dentro desse material, em que os pais eles vão, de forma bastante objetiva, entender por que esse valor é importante, como é que a gente faz para implementar isso na vida da criança. E através da linguagem mais universal que a gente consegue acessar o coração e a mente dos nossos filhos, que é através do brincar e através das histórias, a gente vai, então, ensinar, brincando e através de histórias, esses valores. Como é que isso funciona, Wélida? Funciona assim. No Manual de Pais, você tem ali as orientações sobre o valor. Por exemplo, a primeira semana a gente trata do amor. Então, vem ali a orientação. O que é amor?
qual é a importância disso, o que acontece quando a gente não consegue transmitir amor para os nossos filhos, sobre amor próprio, enfim, diversas formas de amor. E a cada dia vem uma brincadeira simples, objetiva, já tudo pronto ali para você, nesse momento em que você vai dedicar esse tempo com seu filho, você fazer essa brincadeira com ele, para que então vocês possam ter tempo de quantidade, de qualidade, estabelecer conexão e transmitir valor. Nessa brincadeira, você já vem ali toda a orientação de como é que você sai da brincadeira e faz uma orientação com a criança a respeito desse valor que está sendo trabalhado. Depois, aqui nesse material dos filhos, vem mais 12 encartes, um para cada semana. E em cada encarte, vem a turma do nosso amiguinho vivendo uma aventura muito interessante, com a cada semana trabalhando um desses valores. Essa história é dividida em 5 partes, uma para cada dia da semana e tem 2 dias aí de folga. E está com uma ilustração muito belíssima e uma série de atividades interativas no meio da história para que a criança, ela de fato esteja conectada e participando ali daquele momento da história. Se o seu filho é alfabetizado, se o seu filho não é alfabetizado, você vai ler essa história para ele. Agora, se seu filho já é alfabetizado, ele vai ler essa história para você. E ao final da história, então, vocês vão pegar esse outro material, que é esse caderno de atividades aqui, em que vocês vão ter algumas atividades que vão estar, então, fixando tudo isso que foi trabalhado naquele dia. Inclusive, tem algumas atividades para a criança colocar em prática. Como é que eu recebo amor, mas como é que eu também entrego amor? Por exemplo, na semana do respeito ou da obediência. Como que é isso em relação a mim? Como que eu entrego isso para outra pessoa? Então, foi um material, foi muito desafiador preparar tudo isso. Eu já havia escrito materiais para pais, mas foi a primeira vez que eu escrevi para criança, mas teve uma equipe fantástica que deu todo o suporte e o material ficou muito didático, muito bem ilustrado. E a gente já tem recebido testemunhos de famílias que estão tendo resultados assim que a gente nem imaginava que alcançaríamos tantos resultados significativos. E, e a gente tem uma equipe de profissionais, de consultores em educação de filhos, que estão disponíveis para levar mais informações para vocês a respeito desse material. Se você tiver interesse em conhecer mais, em ter mais informações, eu quero convidar aqui o Moisés para trazer mais informações sobre isso, porque existe uma equipe qualificada para poder levar mais informações sobre esse material e te ajudar, então, a adquirir o material e, principalmente, a transmitir valores que farão a diferença na vida, na formação e no caráter dos seus filhos. Quero agradecer o privilégio de estar com vocês. Espero que a gente tenha conseguido fazer reflexões profundas e que isso possa estar contribuindo com a sua família, com a vida dos seus filhos. Queria então convidar o Moisés para ele trazer mais informações para vocês. Olá, olá, paz, doutora, muito obrigado pela exposição do tema, belíssima exposição. De fato, né, nos move ali a nos direcionarmos, né, no bem-estar das nossas crianças, dos nossos filhos. Excelente exposição. Eu também tenho prazer aqui de, em parceria com a escola, né, o Instituto Vida tem essa linha de consultoria, que é a consultoria de educação infantil, né? Você é uma das mentoras ali do material, e a gente agora tem uma boa notícia, né? Porque além de participar da escola de pais, além de participar aqui, você vai receber ali um presente, um brinde nosso, que eu gostaria que a professora Luciana desse a notícia aí para os pais que participaram, né? E também como eles vão
fazer uso aí desse presente, desse brinde, tá? Como a doutora disse, a gente tem uma equipe ali que pode dar continuidade, né, a todo esse processo que a doutora colocou, mas a boa notícia o colégio vai dar. Doutora, obrigado. Professora Luciana, é com você. Muito bem, então que bom, né, ser portador aí das boas novas, né? Mas isso eu agradeço aí, doutor Moisés, que cedeu aí para nós um kit, o qual nós vamos compartilhar aqui com vocês. Espera aí que a câmera aqui, agora sim, pronto. Então, olha só, nós compartilhamos aí com vocês um link, tá bom? Para um formulário para vocês preencherem. Então, todos que preencherem esse formulário hoje, tem que ser hoje, né, Pastor Moisés? A gente depois vai compartilhar Isso. com vocês. Tem que ser hoje, isso aí. Então, ó, tem que preencher hoje, porque vai aparecer a data lá que você preencheu. Então, todos que preencherem hoje esse formulário vão concorrer a um kit desse, você vai receber na sua casa. Então, preenche aí que a gente vai fazer o sorteio, depois a gente vai postar nas nossas redes sociais e você vai poder concorrer. Mas não é só sorteio, não. Vai ter brinde para todas as crianças dos pais que preencherem esse formulário. Hoje, o brinde é só para hoje também, pastor? Professora, tem um brinde, não é, especial, uma lembrancinha ali, mas além, assim, da lembrancinha, a gente quer levar, quem sabe, para o pai, com a visita do consultor, uma avaliação, uma leitura, um momento, né? A professora, a doutora que falou com a gente de qualidade, de quantidade, de estabelecermos vínculos. Então, esse consultor vai levar um pouquinho também, ajustando com os pais, uma oportunidade dessa avaliação ali do clima socioemocional da família, além do brinde, é óbvio, né? Vai levar o brindezinho, mas essa prestação vai ser oferecida para os pais, tá bom? É verdade, isso, claro, é o mais importante, né? Ter todo esse amparo aí, esse atendimento, e é claro, poder ter esse kit também, que é realmente sensacional. Eu vou ter o meu também aqui, com certeza, estou ansiosa aqui para ter o meu aqui em casa. Bom, e aí, o que acontece? Quem preencher esse brinde, esse formulário hoje também, e não ganhar o sorteio, vai ganhar um brinde também. Aí, esse brinde é para todo mundo que preencher mesmo, pastor? Ou é só para quem fizer hoje o brinde? Aquele brindezinho especial? Exatamente, professora. É um compromisso aí do Instituto Vida com o colégio, uma maneira da gente contribuir aí com a escola, né? E com os pais, apoiar os pais ali na tarefa, na maravilhosa tarefa de construir caráter de valor nos filhos, viu? Beleza! Então, o brinde, o que é? Uma camiseta da turma do nosso amiguinho. Então, as crianças vão receber aí, mas tem que preencher o formulário. Não deixe de preencher, tá bom? E você, com certeza, terá bênçãos na sua casa. Como a professora Wélida falou, é aquela receitinha de bolo que dá certo, aquele manual que a gente não ganhou na maternidade, está chegando agora para você aí. Então, não deixe de ficar sem o seu kit, tá bom? Bom, é isso então. Deixa eu ver. A gente não abriu para perguntas, mas, professora Wélida, eu queria fazer uma pergunta de um comentário que foi feito aqui. É rapidinho, a gente já está finalizando, depois disso a gente já vai fazer oração, mas foi um comentário que eu achei muito interessante e gerou uma pergunta. Uma dúvida é a seguinte: a senhora falou, você falou sobre aquela questão de vínculo, né, e da importância da criança criar o vínculo, né, com os pais. E no caso dos pais que são só um pai, que é pai e mãe ao mesmo tempo, ou a mãe, né,
que é mãe e pai ao mesmo tempo, às vezes o pai faleceu, a mãe faleceu, e aquele responsável está ali sozinho. Tem alguma dica especial para esses casos assim, professora? Ok, tem sim. O que que acontece? O pai e mãe, muito mais do que quem gera, é quem cuida, é quem estabelece vínculo. Então, mesmo, por exemplo, o pai não é presente, né? Faleceu, pegando aí esse exemplo. Mas geralmente tem um avô, tem um tio, tem um primo, alguém que acaba assumindo na relação de vinculação com essa criança esse papel do pai. Então, mesmo que eu não tenha ele fisicamente, mas alguém vai estar desempenhando esse papel na vida da criança. Aí, às vezes, isso é o que geralmente acontece. Exceções raríssimas acontecem também. Não tem ninguém, é só a mãe ou só o pai, não tem mais uma outra pessoa próxima que faça esse papel de referencial. O que que acontece? Vai fazer falta? Sempre faz falta, né? Não ter essa vinculação com a mãe ou não ter a vinculação com o pai, sempre vai fazer falta, porque esse é um lugar que é muito importante que a gente ocupa e quando falta, realmente vai ter essa falta. Mas o pai ou a mãe que é presente, ele precisa, então, ou ela, se desdobrar para ser ainda mais presente na vida dessa criança, se conectar ainda mais. Então, assim, 100% a gente não vai conseguir compensar, mas através do nosso envolvimento, da nossa vinculação, a gente consegue amenizar significativamente os impactos dessa ausência de um dos pais. Então, é aquele negócio, é se vincular, estar perto. E a criança, ela tem essa busca. E, para ser bem sincera, é muito bom, né? É muito bom. A gente, às vezes, fica muito na correria, mas todos nós gostamos daquele momento de aconchego, de estar ali com a criança, de estar ali ensinando eles, porque é uma troca. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe também, e a gente também é abastecido emocionalmente, tanto quanto a gente abastece os nossos filhos emocionalmente. Muito bom, muito obrigada, professora. Realmente o vínculo, né, é o que faz toda a diferença. Muito bom. Wélida, muito obrigada. Que Deus te abençoe e te use nesse trabalho lindo que você tem feito, que possa levar bênçãos aí para muitas famílias, tá bom? Que Deus te retribua tudo isso que você tem feito de bom para essas famílias, essas crianças, que realmente nossos filhos possam ser crianças e adultos de futuro, com sucesso no futuro. Tá bom, queridos pais, muito obrigada. Olha, obrigada. Tinha gente aí do Mato Grosso, do Paraná, aqui de Vitória também, Espírito Santo. Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo enorme no coração. E agora eu queria convidar o pastor Moisés. Ah, o Hélida quer falar mais um pouquinho. Pode falar, Hélida. Eu queria agradecer o privilégio de estar com vocês. Para mim é uma honra, gosto muito desses convites. E queria só deixar meu contato aqui disponível para, se alguém quiser fazer contato, tem aí as minhas redes sociais, tem meu canal no Instagram, também no YouTube, é o arroba Welida Dancini, é um nome diferente, né? Mas a gente acostuma, dá para tirar uma fotinha aí. E aqui o meu celular também, se alguém quiser fazer contato, tá aí e a gente vai ter o maior prazer de poder atender quem sentir necessidade ou desejo de ter um contato mais próximo. Então, só queria compartilhar aí os meus canais de acesso. Obrigada. Ótimo, muito bem, obrigada. Gente, vai ficar gravado aí no nosso canal, tá bom? Quem puder assistir, quem quiser assistir depois, pode assistir. Os pais do Colégio Adventista de Vitória, nós vamos compartilhar lá no Eclass também o link do formulário para vocês preencherem, mas o sorteio é só quem preencher hoje, tá bom?
O link a gente vai compartilhar amanhã, tá? A gente deve fazer o sorteio, acho que amanhã de manhã, né, Pastor Moisés? Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Pastor Moisés, é com o senhor agora, nos dê a bênção e uma boa noite para todos. Obrigado, pais, obrigado, doutora, obrigado, professora. Sem dúvida, né, a gente queria dar, né, levar, assim, de presente um kit desse para cada família. A gente sabe da importância. Eu tenho uma pequena de 3 anos, a gente está implementando, está sendo uma bênção, e a gente vai fazer o nosso melhor, né, para que você receba o máximo, viu, pai, mãe, aí no seu lar. Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Deus, nosso Pai, nosso Rei, santo é o teu nome. Obrigado por esses momentos, ó Deus, em que conversamos, em que ouvimos, ó Pai, lições, orientações preciosas de como podermos construir, né, no caráter, na vida dos nossos filhos, aquilo que desejamos, ansiamos para que eles tenham vitória e êxito em todos os aspectos, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor continue abençoando cada família agora na aplicação, na implementação desses conceitos, desse conhecimento, que, de fato, o teu Espírito Santo, ó Deus, os direcione, os impressione a implementarem. Por favor, continue abençoando também a direção da escola, né, do SEAV, a doutora Wélida, que participou conosco, toda essa equipe, ó Deus. Por favor, os abençoe, nos dê uma boa noite, um descanso na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.